Bem, pessoal, então boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano, a reunião de número 1472. Hoje nós vamos ver a apresentação de um assunto muito interessante, que é o sono e o controle pressórico, né, como nós estamos. E para a palestrante, nós teremos hoje a doutora Moara Rocha, que é fisioterapeuta, certificada em fisioterapia do sono pela Associação Brasileira de Sono, pós-graduada em sono pelo Hospital de Albert Einstein, está se dedicando bastante a isso, já tem larga experiência em polissonografia, e vai nos mostrar aí onde estamos. Antes de Moara começar, eu gostaria de dar um aviso que nessa reunião a gente vai sofrer uma interrupção hoje e voltaremos na terceira semana de julho. Isso porque as 2 semanas agora estão envolvidas com as festas juninas e as 2 primeiras de julho muita gente tira férias. Então, nós, hoje na reunião nossa da direção, decidimos que nós vamos fazer essa interrupção e na terceira semana de julho a gente retorna. Então, Moara, a tela é sua. Muito obrigada, doutor Souza. Boa noite a todos. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse tema, né, tão importante. Já conseguem visualizar minha tela? Não está aparecendo, Moara. Não, vamos voltar aqui. Você tem que compartilhar ela toda, como você fez. Sim. Agora vai. Pronto. Agora está perfeito. Então, vamos lá. O que é que a gente tem, né? Essa aula é uma aula um pouco mais incrementada que a aula que eu ministrei no Simpósio de Hipertensão recentemente, né, no dia 21 de maio. E um tema bem relevante. Graças a Deus, a gente já tem muita coisa boa, mostrando bons resultados para esse tema. Então, a gente tem uma relação muito grande sobre os distúrbios do sono e a questão dos distúrbios cardiovasculares, das doenças cardiovasculares, com insônia e com a apneia obstrutiva do sono. Eu trago a apneia porque é o mais relevante que a gente tem da categoria dos distúrbios e tem uma relação muito forte com hipertensão e as outras doenças também. Então, quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, só relembrando que significa uma obstrução recorrente, parcial ou completa da via aérea, no mínimo por 10 segundos, associada a uma dessaturação importante ou despertares. Esses despertares são fragmentações do sono. Eu gosto sempre de lembrar sobre isso. Não quer dizer que o indivíduo está despertando, está retomando consciência. Não, a partir do momento que ele para de respirar, ele desperta, ele tem um microdespertar lá no estagiamento de sono, apresentando assim um sono de má qualidade, com o principal sintoma do apneico, que é a sonolência excessiva diurna. Então, uma via aérea superior livre, o ar passando livremente, e uma via aérea superior com a apneia, tá? Onde há aqui a queda dessa musculatura da faringe, da via aérea superior, levando a essa obstrução. Nós temos a apneia, que é a ausência da respiração, que é uma obstrução cerca de 90% do fluxo, e temos também a hipopneia, que o pessoal pergunta sempre, né? A hipopneia é uma obstrução a mais ou menos 30% do fluxo aéreo, tá? Também tem uma grande relevância quando a gente vai analisar na parte respiratória do sono. Na apneia, associado à queda da saturação, nós temos uma redução da pressão intratorácica. Então, essa pressão ela vai se tornar cada vez mais negativa, levando a uma hipóxia intermitente
e a fragmentação do sono, como eu já citei. Essa hipóxia é o grande X da questão para os desfechos cardiovasculares. Então, esse índice de dessaturação da oxihemoglobina tem uma relevância enorme que a gente precisa cada vez mais investigar nesses pacientes. Então, no mecanismo de injúria cardiovascular, nós temos, com a hipóxia, vamos ter inflamação, disfunção endotelial e uma hiperatividade simpática, levando a uma lesão desse sistema e também a morte cardiovascular. Então, cada dia, o que nós vemos é que os indivíduos têm apresentado a apneia do sono. 1 em cada 3 pessoas tem apneia obstrutiva do sono, é uma doença que hoje já é um caso de saúde pública e que tem um desfecho muito grande com as doenças cardiovasculares. Então, esse artigo que eu trago aqui do TUFIC, lá do Instituto do Sono, é o que a gente mais conhece, é o Episono, que ele já provou que 1 em cada 3 pessoas tem, né? Esse estudo, ele está se estendendo, breve vamos ter mais dados, né, prevalentes e relevantes aí para poder a gente continuar nessa busca, né, desse tratamento. O diagnóstico da apneia, ele é feito pela polissonografia completa, a polissonografia que pode ser feita no laboratório, pode ser feita também em domicílio. Então, é o exame padrão ouro, são vários sensores, que nós vamos ter vários, né, parâmetros para laudar. Não quer dizer que esse exame seja apenas para a apneia. A polissonografia completa é o estudo do sono. Então, outros distúrbios também podem ser diagnosticados com a polissonografia. O que nós vemos é que na rede pública a gente ainda não tem polissonografia disponível. E dada essa prevalência enorme da apneia e a grande relação com os distúrbios cardiovasculares, né, as doenças do coração, a gente precisa que esse público ele seja alcançado. Então, hoje em dia, já tem outros métodos que podem auxiliar no diagnóstico dos distúrbios do sono, da apneia do sono, e que podem favorecer a prática clínica e os desfechos para os tratamentos mais direcionados. Então, eu falo sobre o Home Sleep Test, que é a oximetria noturna, é a polissonografia tipo 4. O que é que esse exame, ele mostra? Ele mostra o índice de saturação da oxihemoglobina, que nas doenças cardiovasculares, essa hipóxia é algo super relevante. Então, a gente tem essa equivalência do índice de dessaturação da oxihemoglobina com o IH da polissonografia padrão. Então, esse equipamento aqui, que é o Biologix, foi um equipamento desenvolvido, validado no INCOR, lá no pessoal do Laboratório do Sono, e ele tem alguns parâmetros super importantes que auxiliam no screening, numa prática corriqueira, né, do paciente que já é um paciente obeso, aquele paciente típico apneico, né, síndrome metabólica, um forte candidato às doenças também. Então, ele mostra para a gente, na análise dessa oximetria noturna, nós temos frequência cardíaca, é um oxímetro de grande resolução, tá? Temos aqui a parte detalhada da saturação mínima, média, máxima, o tempo com saturação abaixo de 90%, abaixo de 80%. Nós temos análise de ronco, então esse equipamento, ele é conectado pelo Bluetooth ao celular, então utiliza o microfone do celular para ter análise do ronco também. Nós temos os questionários antes, né, a triagem desse paciente para favorecer o resultado final. Então, as condições na noite do exame que o paciente pode apresentar, se utiliza sedativo, tem algum tipo de congestão, tratamentos que ele está utilizando associados durante o exame, se tem uma placa de avanço de bruxismo, né? Se tem algum sintoma muito relevante, as doenças associadas. Nós temos aqui o gráfico super importante das dessaturações, da frequência cardíaca e de movimento também, né? Tem um aquitímetro nele. No resultado, né, então é um equipamento que, assim que o paciente ele encerra o exame, esses dados vão para a nuvem, a gente já tem o laudo emitido pelo médico lá do Laboratório do Sono, do INCOR, assinado até pelo Dr. Pedro Genta, esse laudo Biologix, informando sobre as dessaturações, esse IDO, que, no caso, como eu citei, equivale, foi validado lá com o IH. Então, é um equipamento, né,
Eu falo do Biologics porque no Brasil, mas já existem, né, nos Estados Unidos, outros equipamentos que fazem a mesma função também. Quando a gente vai falar de como estamos em relação à apneia, né, a parte da hipertensão e o sono, eu gosto primeiramente de citar aqui o estudo SAVE. Tá? O estudo SAVE foi um dos primeiros conduzidos para saber se o tratamento da apneia com os aparelhos de pressão positiva, no caso o CPAP, reduziriam o risco de ataques cardíacos e derrame cerebral em pacientes com apneia. Esse estudo foi um estudo multicêntrico internacional, desenvolvido em 7 países, incluindo o laboratório de sono do INCOL. Um estudo randomizado, aberto, controlado, com grupo paralelo e prospectivo, com esse objetivo de verificar a efetividade do CPAP, tá? Nem adição ao tratamento convencional de pacientes com doenças cardiovasculares prévias e apneia moderada grave em reduzir com essas morbidades, né, infarto agudo, miocárdio, AVE, hospitalização e também em relação à mortalidade. E o que é que a gente encontra nesse estudo SAVE? Que o uso do CPAP não reduziu o risco dos derrames cerebrais e ataques cardíacos nos pacientes com doença cardiovascular, provavelmente, devido ao baixo uso do CPAP, porque a média nesse estudo era de 3,3 horas por noite, baixíssimo. Mas, por outro lado, nós encontramos nesse estudo que houve melhora da qualidade de vida desses pacientes cardiopatas, do humor, do desempenho diário, e que a gente precisa ainda de mais estudos. Então, foi um estudo lá de 2016 que a gente já encontrou esses dados. A seguir, em 2018, nós temos já, né, o pessoal da cardiologia, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, emitiu esse primeiro posicionamento super importante, enfatizando a importância de diagnosticar a apneia e tratar, dada já ser a apneia do sono um dos grandes, né, fatores para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, nesse posicionamento, nós já encontramos resultados positivos em relação ao uso de CPAP e algum tipo de redução na pressão arterial. O embate realmente é a utilização desse CPAP, essa condução desse tratamento do CPAP, que nós sabemos que não é muito fácil, né? Falo como fisioterapeuta do sono, já atuo na área há 12 anos, e sei o quanto é difícil esse paciente olhar para a máscara e querer dormir com a máscara, mesmo sabendo de todo o impacto negativo que ele vai ter se ele não tratar, né, a apneia no coração e na hipertensão, seja lá qual doença de base principal ele tenha. Mas foi muito bom, né, esse posicionamento, né, participaram dele o doutor Luciano Drager, lá do INCOL, o doutor Geraldo Lorenzi Filho, né, o doutor Geraldo, idealizador do Biologics, que eu citei anteriormente. E após esse posicionamento, agora, em 2022, nós temos essa revisão, né, sobre a apneia e hipertensão. Qual seria, né, essa relação que a gente tem, os desfechos cardiovasculares em relação ao tratamento com o CPAP? Então, esse estudo já mostra o que eu já citei, né, que a apneia é uma doença que ainda é subdiagnosticada. Nós temos no mundo mais de 1 milhão de pessoas portadoras de apneia do sono. Nós sabemos que a apneia do sono, mesmo leve, nesse artigo, nessa revisão, já fala que ela aumenta o risco do desenvolvimento da hipertensão arterial e que o CPAP, quando utilizado de uma forma adequada, ele consegue reduzir esses eventos e controlar, tá? E o que é que a gente vê? A gente vê, através dessa revisão, que o principal, né, tratamento para a apneia seria o uso do CPAP, perder peso e uso de diuréticos. Eles falam nessa revisão que seria o mais importante. Algumas cirurgias podem ser sugeridas, como cirurgia de bariátrica, cirurgia na via aérea superior, dependendo de qual, né, distúrbio esse paciente pode estar apresentando associado e que possa impactar no tratamento ser negativo, né? Então, enquanto fisioterapeuta, como eu falei há pouco, nós temos uma grande dificuldade, né? Mesmo com equipamentos modernos, esses CPAPs que eu trago aqui são CPAPs que a gente hoje já tem telemedicina, a gente consegue fazer acesso remoto,
né, são equipamentos que já vêm com umidificador acoplado, então eles têm, os pacientes, um aplicativo de monitoramento desse uso no celular, que favorece a adesão ainda mais. A gente tem máscaras, interfaces bem pequenas, né, de contato mínimo com o rosto, que também favorece que esse paciente ele possa dormir em várias posições e não atrapalhe o sono. Então, hoje nós temos uma gama de tecnologia já disponível. Então, tanto da parte de equipamento como da parte de interface. O grande problema que eu noto é comportamental, de fato. Então, os pacientes, eles precisam, na verdade, estarem abertos, entenderem a gravidade do problema e entenderem o que eles podem fazer por eles e quererem. Então, esse é o grande, né, obstáculo. O tratamento, ele é um tratamento que hoje não é um tratamento tão caro, então não seria um obstáculo para que ele pudesse aderir, né? Eu costumo brincar com os pacientes que o celular custa mais caro do que um CPAP, a depender do tipo de celular. Daí vai prejudicar o sono, o CPAP já vai ajudar a dormir e a pessoa fica melhor. Então, são prioridades, né? E o paciente, ele precisa priorizar a saúde dele. Outra coisa também importante é que esse paciente, ele seja orientado já no consultório. Muitas vezes eu noto que o paciente, ele faz a consulta com o médico e ele não tem tão clara a ideia do que vai acontecer com ele a partir dali, quando ele sai da sala do médico, né? O médico prescreve, explica, e ele fica um pouco solto. Então, às vezes o paciente chega com muita dúvida, chega com medo, apreensivo, então é importante também que ele já saiba o que vai esperar quando ele chegar no consultório, né, não tomar aquele susto da máscara. Eu recebi uma ligação semana passada de uma paciente que ela disse, eu queria ir buscar o aparelho para usar, eu fiz, mas a senhora precisa fazer uma avaliação. Ela disse, não, eu só vou pegar o aparelho para usar. Eu disse, mas não é tão simples. Aí quando eu comecei a explicar, ela disse, eu vou viajar, não tenho tempo de fazer isso não, depois eu vou. Então, informação é bem importante também. Então, nessa revisão, o que é que nós temos em relação ao sono, né, a esse controle da hipertensão e o uso do CPAP? Quais são os desfechos dessa revisão? São bem interessantes. Então, nós temos, diferentemente do SAVE, que a gente não teve essa redução, né, lá no posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente já vê uma certa, né, um comentário sobre essas reduções, algo mais concreto. Então, nessa revisão desse ano, a gente tem que houve uma redução da pressão arterial sistólica de 2 a 9 milímetros de mercúrio, também uma redução da pressão arterial diastólica de 2 a 7 e redução da inflamação vascular. E os melhores resultados, tanto na pressão sanguínea quanto na qualidade de vida para os pacientes que utilizam mais tempo à noite. E ainda requer mais estudos para que essas conclusões definitivas sejam colocadas. Então, deixo aqui a mensagem que é muito importante que a gente possa continuar pesquisando, né, fazendo com que esses pacientes eles possam aderir a essa terapia. E a mensagem que eu deixo é, se o paciente ele tem uma doença cardiovascular e ele quer melhorar a qualidade de vida dele, use o CPAP. Mas se ele quer melhorar essa doença de base, ele tem que usar o CPAP a noite inteira. Lembrando lá do SAVE que ele usou pouquíssimo, né? Os pacientes usavam muito pouco. Então, isso é o que eu gostaria de deixar, uma aulinha mais curta, mais breve, com os tópicos mais importantes. Então, que esses pacientes, eles possam ser diagnosticados e que eles usem o CPAP, mas que eles usem a noite inteira. Então, pessoal, muito obrigada, né, pela atenção e vamos às perguntas. Olá, Moara. Bem, parabéns, Moara, aí pela apresentação, né, mostrando aí que você está bem comprometida com a metodologia, né, sem dúvida nenhuma, vem estudando, vem evoluindo nisso. Agora, Moara, uma dúvida, quer dizer, não é uma dúvida. Na verdade, é o seguinte, pelo que você falou aí, repare bem, não se discute que tratar a apneia do sono melhora a qualidade de vida. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? De sonolência excessiva e etc. E tudo que vem por trás disso tudo e que é importante. Agora, a evidência até agora de que realmente você, por exemplo,
Eu vejo muito comumente, faz uma mapa, a paciente faz hipertensão à noite, e hoje, eu recebi até uma paciente recentemente, vindo de um colega de São Paulo, dizendo, deve ter a apneia do sono. Tudo bem, pode ter a correlação isso com a apneia do sono. Tratar, quer dizer, usar o papo adequadamente, me assegura que ele vai controlar a pressão. Então, esse é um questionamento que até agora, porque você vê, eu tenho um posicionamento que fala, mas eu não vi até agora um estudo robusto, independente do que for, de que mostre realmente isso. Ou seja, aquilo ali que completa o postulado de Koch, né? Assim, a SARS causando a doença, você trata a SARS e você controla a doença. Então, isso parece que não foi provado até agora. Eu acho que faz muito tempo que eu não aprofundo. A última vez que eu estudei bastante isso aí foi quando um trabalho que o Zé Augusto conduziu, que foi a Érica. A Érica era, acho que era estudante ainda, e eu tive a oportunidade de apresentar num American Heart, se não me engano. Então, aí eu lembro que eu li bastante, e depois nunca mais me aprofundei. Mas essa é a impressão que eu tenho. Não sei se existe alguma outra coisa já que você possa mostrar a respeito disso. Realmente nós não temos ainda, doutor Souza, ainda faltam estudos nesse campo. Temos muita gente já estudando, muita gente boa, mas como o senhor falou, dados robustos a gente não tem. Ainda está bem deficiente. O que eu vejo, né, falando dos meus pacientes de consultório, eles levam mapa na consulta e a gente reavalia depois do uso do CPAP e a gente nota que há melhora sim. E tem muito paciente, inclusive, que reduz medicação. Eu tenho um paciente que ele tem um Holter, paciente lá do pessoal da ICASE, e ele tinha um Holter horrível. E ele começou a usar o CPAP e a gente reduziu, né, conseguiu reduzir bastante os eventos. Então, ele está ótimo hoje. Então, a gente tem resultado. Agora, falta estudo para provar isso. Porque o resultado individual pode ser contaminado por uma série de fatores, né? Às vezes devido aos outros, a risco e assim por diante. Bem, nós temos duas pessoas aqui que estão assim, sempre envolvidos com isso. Um é José Augusto, que pela idade vai ser o primeiro, e depois o Alexandre. José Augusto. Mora, parabéns aí, ótima apresentação. Mas Alexandre hoje é o nosso especialista, viu? Alexandre é o cara que está mais por isso que ele fala depois, porque José Augusto, ele fala depois. Se ele falar agora, você não vai conseguir falar absolutamente nada. Ele só se preocupava com espícula de marca-passo, agora ele está se preocupando com sono. Ele realmente é um garoto que está evoluindo bem, viu? A doutora Alexandre é um grande parceiro, a gente discute bastante aí, temos vários pacientes em comum. Eu acho que da época que eu estudava mais, esses números até estão um pouquinho melhores. Eu me lembro que eu tinha uma meta-análise na cabeça que era 2 e 4 milímetros. Eu acho que a gente tem que, talvez a visão da hipertensão arterial, uma visão que tem que a gente começar a levar cada dia mais sério, né? O fator número um de risco ainda hoje, 2020, ainda é o que mais mata, é o fator de risco mais associado com morbimortalidade no mundo inteiro. A taxa de controle no mundo, um estudo com 90 países, é de 13, alguma coisa por cento, 14%. Os países ricos não chega a 30%, nos países pobres abaixo de 10%. Então, a hipertensão é uma loucura. E de fato, é uma doença multifatorial. Assim como eu não tenho um gene que responde pela pressão, a forma monogênica é muito rara, os mecanismos são múltiplos que levam à hipertensão. A apneia é mais um, a obesidade é outro, resistência insulínica, atividade simpática, né, tudo isso. Então, talvez a gente, nesse doente com múltiplas comorbidades, talvez seja muita ambição a gente achar que uma intervenção única, mas talvez faça parte da salada de fruta que esse paciente tem que ter para aquele doente com mais difícil controle. Então, se a gente ganhar 5 milímetros, 8, talvez essa inflamação diminuindo a médio e longo prazo, talvez a gente possa ver. De fato, eu acho que Souza lembrou bem, né, essa relação, por exemplo, a gente, quando teve a estatina, pôde provar que o colesterol, de fato, estava associado à doença cardiovascular. Na predição fica mais difícil, não só a apneia obstrutiva, como a central, né, os estudos
com o Central também não foram positivos, o Campap lá do pessoal do Canadá e etc. Então, eu acho que é um caminhar, né? Tem que ter paciência, porque o pessoal do colesterol esperou 40, 50 anos, desde o Framingham lá, 1957, né, até vir os primeiros resultados. 57 foi o primeiro estudo do fator de risco, 48 o estudo foi lançado, 57 a evidência, imagine, 94 que veio a estatina. Então, quando você tiver cabelinho bem branco, aí vai dizer, olha, realmente o CPAP funcionava. A ideia era certa. Jovem, né? Só tem 40 anos o CPAP. E é difícil de ser muito efetivo, porque não é igual tomar um comprimido, né? Não é igual. Eu acho que sofre até a resistência do parceiro, né? Da parceira, né? De quem está do lado, né? Da pessoa não quer incomodar. Então é mais complexo mesmo, mas eu acho que tem toda uma plausibilidade biológica. Parabéns aí. Não, a questão de adaptação, né, assim, mas quando a pessoa se adapta, realmente o benefício... aqueles que... É verdade. Moara teve a oportunidade de conduzir uma paciente, uma senhora, que eu me lembro que o filho dizia, não traga esse negócio todo, que ela não vai se adaptar. Meu amigo, até para dormir depois do almoço, ela pedia para colocar o CPAP, porque ela sentia, né? Moara deve lembrar disso aí, sentia muito bem. Com certeza. Eu, uma vez encontrei um paciente no aeroporto e ele disse, olha, meu amigo, eu posso esquecer a mala, com esse paredinho aqui, vem comigo, entendeu? Então, sem dúvida, aqueles que se adaptam evoluem muito bem. Bem, agora o doutor Alexandre Duarte, aí, nosso homem aí do CPAP, da polissonografia, do CPAP. Alexandre. Bora, boa noite. Parabéns pela apresentação. Alexandre, obrigada. O doutor Alexandre faz biologia, inclusive. Veja só, Moara, o que a senhora falou é muito importante mesmo. Quando o paciente realmente tem uma apneia do sono grave, tem uma sonolência excessiva diurna muito importante, que começa a impactar a sua qualidade de vida, seu desempenho no trabalho, suas relações pessoais e inclusive familiares, essa pessoa tem uma chance maior de se adaptar ao CPAP. Provavelmente aquela pessoa que tem uma apneia do sono, que não seja tão intensa, que não tenha tanta repercussão diurna, essa pessoa talvez não... Você tem mais dificuldade, não sei se você enxerga isso dessa forma, você tem mais dificuldade de convencer a pessoa e de fazer... Essa pessoa tem mais dificuldade de se adaptar ao aparelho também. Eu atendi recentemente uma paciente que ela tinha toda aquela escala de sonolência diurna de Apple, ela tinha todos no máximo, né? E essa paciente provavelmente, se ela for usar o CPAP, ela vai, se ela se adaptar bem à máscara, ela vai melhorar muito a qualidade de vida. Agora, outra coisa importante também, Moara, é a multidisciplinaridade, né, desses pacientes. Não é apenas o CPAP, tem a fono, tem um aparelho de avanço mandibular, tem eventualmente em um ou outro paciente a necessidade de cirurgia. Então, muitas vezes o paciente não se adapta porque tem uma obstrução de vias aéreas que precisa fazer uma cirurgia otorrinolaringológica, né? Então, essa multidisciplinaridade, eu acho que talvez esteja faltando, por exemplo, uma clínica do sono, onde a pessoa vai passar com psicólogo do sono, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com médico, com dentista. Então, essa multidisciplinaridade talvez esteja faltando para os pacientes se adaptarem melhor à máscara. Não sei se você tem essa sensação, né? Por mais que a gente, vou encaminhar para o fisioterapeuta, vou encaminhar para o fono, mas talvez a pessoa que tem um distúrbio do sono entrar na clínica e fazer a avaliação completa com todos os especialistas. Eu acredito que ela tem uma chance maior de sair melhor, de sono melhorar de forma mais satisfatória. Não sei se você tem essas informações acerca de clínicas do sono em outros locais, em outros centros maiores, mas eu imagino que muito provavelmente o desempenho, o paciente se adapta melhor ao CPAP, provavelmente ele deve usar uma quantidade maior de horas por dia também. O que é que você acha isso? Olha, doutor Alexandre, eu sou super a favor da multidisciplinaridade, como o senhor está colocando muito bem. O grande obstáculo do paciente, muitas vezes, é o custo, porque como não é um tratamento ofertado pelos planos de saúde,
Então, o paciente, a gente indica, né, o colega, né, vai para o psicólogo do sono, aí ele já pergunta, atende plano? Se não atende, ele não quer ir, sabe? Então, temos os obstáculos, mas desde que a gente consiga, né, fazer um trabalho educativo com esse paciente, eu acredito também que ele pode aderir, como se eu estou falando, né, de repente, ele já sair com a indicação do tratamento para passar por mais de um profissional, e não somente um, para que esse indique os outros. Eu acho que pode funcionar melhor, né, de repente o paciente já sair do consultório com diagnóstico, e vai procurar o fisioterapeuta e o psicólogo do sono, né, percebe que o paciente tem mais uma questão, né, emocional que pode atrapalhar, né, para tratar a questão da insônia também, se é um paciente que já sofre de insônia, até a comisa, né, que a gente vê falar muito aí atualmente, né, os pacientes que têm insônia, que têm apneia, primeiro a gente vai tratar a insônia, para depois tratar essa apneia do paciente. Então, aí o psicólogo do sono já entraria, né, no primeiro momento, mas eu sou super a favor, eu acho que funcionaria muito bem se o paciente pudesse, né, dispor desses profissionais. Eu acho que, Alexandre Moara, que é o seguinte, às vezes é interessante que eu já ouvi dizer, pare bem, ele só faz melhorar a qualidade de vida. Eu acho que só faz, não. Melhorar a qualidade de vida já é um ganho fantástico. Eu acho que a gente tem que evoluir para a medicina que vise a qualidade de vida. Nós discutimos até há pouco no Clube do Artigo, isquímia e etc. Entre mostrando assim, que você tratar a angina, melhorar a qualidade de vida do paciente, melhora a qualidade de vida do paciente. Isso é um ganho fundamental em termos de clínica, né? O que não deve ser feito é que acho que não deve ser utilizado, como eu já vi muitos colegas fazerem, dizer assim, que como se fosse isso o tratamento, né? Por exemplo, o Zé Augusto lembrou bem que é uma doença multifatorial, né? E talvez a apneia do sono seja um dos tijolos aí, dessa imensa parede aí, que é a hipertensão arterial. Então tem que lembrar, e como o Alexandre falou, se você faz um processo multidisciplinar e o doente entende, a chance de ter êxito é muito maior. Outra coisa que eu tenho visto, assim, eu já vi com mais de um paciente, não por pessoas daqui, mas por pessoas de fora, por exemplo, pacientes que tinham alterações cognitivas, eles explicavam que o CPAP iria... Você, assim, se não usar o CPAP, daqui a dia você está totalmente fora do contexto. A sua doença vai progredir. Eu digo, não é bem assim. Né? Você tem que ter... Porque muitas vezes vende o tratamento da apneia do sono como se fosse um elemento crucial da cura, que eu acho que isso não pode acontecer, né? Pelo menos até o momento a gente não tem nenhuma evidência nisso aí. Eu não sei se é isso que você pensa. Como o senhor está falando, né, a gente tem o CPAP, não existe só ele, como o doutor Alexandre colocou muito bem, os pacientes mais sintomáticos são aqueles que vão aderir melhor, e aqueles que não são tão sintomáticos, eles não vão aderir, justamente porque eles não percebem essa falta de qualidade de sono e falta de qualidade de vida. Então, esses pacientes, eles podem se beneficiar de um aparelho intraoral, de uma fonoaudiologia do sono, né? Eu costumo falar aos pacientes, doutor Souza, quando eles chegam para usar o CPAP, que a grande pergunta deles é, vou usar isso para sempre? Só tem isso para eu me tratar? E a minha resposta hoje é, esse é o tratamento que eu tenho de melhor no momento para o senhor. A medicina está evoluindo, cada dia nós temos novas tecnologias. Se por acaso o senhor não se adaptar, vai ser feita uma nova reavaliação e direcionar para o melhor tratamento para o seu caso. Mas esse, no momento, é o melhor que a gente tem. Então, o paciente, ele fica um pouco mais acolhido, ele não fica mais repulsivo, né? De olhar para o CPAP e dizer, peraí, vou ter que comprar isso, e só tem isso, como o senhor falou, né? E se tornar até um comércio. E você oferece uma coisa que assim, não é realmente definitiva e termina comprometendo o método, né? Então, esse eu acho que é um contexto. Quando você falava aqui, eu ainda estou no consultório, então eu me lembro de um paciente mesmo que ele morava em instância
E ele vinha de carro dirigindo. E na consulta ele dormia, eu ficava na dúvida até se acordava, não acordava, o que ele ia fazer. Mas ele dormia, né? Quer dizer, e depois que ele aderiu ao CEPAP, ele diz isso, ele vinha, começava aqui a fazer a consulta inteira. Quer dizer, isso é uma amostra. Agora você imagina o risco que esse camarada passava no trânsito, né? E isso até, eu sei que está envolvido até muito com acidente de trânsito, etc. Então, eu acho que é uma metodologia. Eu também, como Alexandre, eu gosto, vejo muito assim, bons olhos a metodologia, mas tendo, logicamente, um lugar dela. Né? Quer dizer, eu acho que é mais uma peça no tratamento de várias doenças, né, sem dúvida nenhuma, e que deve ser incrementado, continuar os estudos, e a gente vai melhorando, incorporando, né, outras metodologias para, no contexto geral, a gente tratar melhor nossos doentes. Né? Veja só, com relação a FA, né, no meu motivo da aula, mas Sim, atrial. Fibrilação atrial hoje praticamente é mandatório você pesquisar a apneia do sono, pelo menos perguntar se o paciente tem sintoma de apneia do sono, porque a não intervenção você compromete, inclusive, a qualidade do seu procedimento, sua ablação, do seu tratamento antiarrítmico. Então, praticamente faz parte da anamnese do perguntar, ronga, pergunta simples, né? A escala de sonolência diurna é muito simples de ser feita, né, Mora? Com Em certeza. 10 segundos você faz isso daí, né? São perguntas padronizadas, muito rapidamente você faz. Olha, ronca à noite, aí pergunta para a esposa, normalmente. Ronca, se engasga à noite, tem sinais de sonolência excessiva diurna, pronto. Se esse paciente tiver o perfil, já está justificado um exame do sono. Então, hoje em dia, Souza, inclusive você fazer uma ablação de FA no paciente, não tratar a apneia do sono, você tem grande chance de você não ter sucesso. O melhor que seja feita a sua ablação, né? Então, faz parte dessa anamnese. Então, quando você vê arritmias noturnas ou hipertensão noturna, tem que pensar na possibilidade de apneia do sono como sendo um dos fatores a se intervir. Sim. Doutor Alexandre, nós temos também um questionário Stop Bang, que é para apneia do sono, também muito bom, tá? Já validado, e também o de Berlim. Então, esses dois, associado à escala de sonolência de Epworth, eles ajudam bastante. Sim. perfeito. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não estou vendo aqui levantar a mão, porque também às vezes eu acho que não tem. E aí, Mara, quer complementar com mais alguma coisa? Doutor Souza, puxando um pouco do que o doutor Alexandre falou, né? Que o mais importante é essa multidisciplinaridade e que o paciente, uma vez que ele seja direcionado para o CEPAP e que ele não vá aderir, que esse paciente ele não fique solto, né? Que esse paciente ele seja tratado de alguma forma. Se não for CEPAP, mas que ele seja tratado com aparelho intraoral, com a fonoaudiologia, com intervenções comportamentais, de higiene do sono. O importante é que esse paciente trate o sono dele, porque uma vez que ele já consiga ter uma rotina de hábitos saudáveis, a qualidade do sono dele já vai ser melhor. Bora, um caso que eu vi recentemente, você falou do aparelho de avanço mandibular, né? Eu atendi recentemente uma paciente que tem uma apneia do sono moderada, eu não lembro exatamente quanto era IH ou IDO, mas era moderada. Ela tinha uma retração de mandíbula mesmo, e eu optei inicialmente, mandei, o primeiro especialista que eu mandei, ela tinha uma sonolência diurna que não era tão excessiva assim. Mandei para odontóloga do sono. E veja que negócio curioso, viu, Souza? Veja que negócio curioso. Ela voltou dizendo que melhorou tudo, que está dormindo super bem. Eu até desconfiei, né? Melhorou tanto assim? Será que melhorou tanto? Não, doutor, eu sou outra pessoa, não ronco. Meu marido fala que eu não ronco mais. Eu sou sonolenta, vivia sonolenta. Ela foi bem assertiva, bem segura no que estava falando. Para minha surpresa, ela continuava do mesmo jeito. A polissonografia continuava, eu repetia a polissonografia e continuava do mesmo jeito. Então, eu não sei se de repente ela está roncando menos, mas assim, a de saturação continua a mesma coisa. Né? Os movimentos de apneia e hipopneia continuam semelhantes, mas
Não sei se ela está roncando menos e o sono melhorou e isso incomoda menos. Talvez ela acordasse pelo barulho do ronco, não acorda mais. Mas eu fiquei bastante surpreso com isso daí, que eu esperava que ela viesse com a polissonografia zerada, né? Já que ela estava, ela disse que melhorou tanto. E quando eu vi, não estava do mesmo jeito, praticamente. O que pode ter acontecido, doutor Alexandre? Essa paciente, ela está fazendo privação de sono. De repente, ela conseguiu ajustar os horários dela e ela passou a ter mais constância dessa quantidade do sono, né? E aí, como é subjetivo, esse relato dela de qualidade de sono, né, que é algo que a gente não mensura, então ela disse, está ótimo. Então, ela continuou, mas de repente ela ajustou a rotina dela e ela conseguiu dormir o ideal. Acontece muito. Perfeito. Outra coisa que a gente sempre observa é que, às vezes, o paciente tem vergonha em dizer que ronca, né? Isso com certeza. Então, é uma coisa assim, que parece, né? Eu vejo, é comum, às vezes eu faço a pergunta, ele, não, absolutamente nada. Depois, numa outra ocasião, aí quando os cônjuges estão separados, eu digo, ronca assim, mas é comum essa vergonha. Não sei se vocês observam isso aí também na prática. Sim, é cultural, na verdade, né? Algo que já vem aí dos antepassados. Né? Que roncar era normal, mas tinha que esconder, não podia dizer que roncava, que eu ia virar chacota. Exato. Já vi caso que o marido e a mulher roncam e nenhum dos dois roncam muito, tem a apneia do sono, e nenhum dos dois falam que o outro ronca. É bom, é verdade, isso mesmo. Impressionante. Isso é uma coisa curiosa, como eles omitem isso, né? É muito comum. E outra coisa, não necessariamente precisa ser obeso para roncar, né? Isso é um dado interessante, é uma tendência maior, mas eu faço uma pergunta sempre, independente do que for, e você vê muitas vezes pessoas que não são até tem o IMC até normal, próximo do normal, e roncam. Então, esse é um dado importante. Bem, Moara, então, assim, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer aqui sua presença, né? Trazendo os dados, assim, atuais de uma metodologia que, sem dúvida nenhuma, tem sido cada vez mais incorporada na prática clínica. Dizer que nós estamos à disposição também, assim que você tiver uma novidade, quiser nos brindar com a apresentação sua aqui, estamos sempre à sua disposição, ok? Muito obrigada, doutor Souza. Eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho desses estudos que eu tenho feito, né, nos últimos anos. E, lógico, com qualquer novidade a gente volta a conversar. Tá bom. Bem, então eu gostaria de agradecer também a presença de todos e relembrar, né, que nós vamos ter uma pausa agora, festas juninas e os primeiros 2 semanas de julho e retornaremos na terceira semana. Então, boas festas juninas, usem máscara na medida do possível e até o retorno da nossa reunião magna na terceira semana de